Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula nossa. Hoje, segunda-feira, dia 1º de junho de 2020. Peguem aí o livro de ciências de vocês. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos lá abrir na página 147. Iremos falar sobre nutrição dos animais. Olha lá, tem algumas gravuras, certo? Os animais comendo, né? O processo em que os seres vivos digerem ou assimilam os nutrientes de um alimento é chamado de nutrição. Esse processo ajuda no crescimento e repõe as substâncias gastas na queima de energia, quando respiram, andam, correm. De acordo com o regime alimentar, podemos classificar os animais em carnívoros, herbívoros, onívoros e detritívoros. Os carnívoros se alimentam de carne, como os leões, os jacarés e as piranhas. Eles são os consumidores secundários, vistos que se alimentam dos herbívoros, através de uma relação ecológica chamada predatismo. Sobre o predatismo a gente já estudou, né? A história do predador e a presa, né? Então, os carnívoros se alimentam de carne, eles precisam de carne para sobreviver, certo? Os herbívoros se alimentam de vegetais inteiros ou parte deles, tais como a girafa, o boi e o coelho. Então, os herbívoros se alimentam de vegetais, né? Os vegetais, frutas, né? As coisas que tem na natureza. Então, eles se alimentam desses vegetais, certo? Então, esses são os chamados de herbívoros. Os onívoros comem carne e vegetais, são eles, o porco, a galinha e o macaco. Então, onívoros, eles vão comer tanto a carne como os vegetais, certo? E os detritívoros se alimentam de restos de animais e plantas, tais como os urubus e os abutres. Então, a gente sabe, né? Os urubus vivem do quê? Ele come aquela carne morta ali, né? Os restos, por exemplo, vem algum animal, por exemplo, um leão, mata uma zebra, vamos supor, come ali bastante. Depois aquela carne ali já está até em decomposição, os restos que sobraram, os urubus e os abutres, né, se alimentam daquilo ali. A nutrição é um processo longo que conta com a participação do sistema digestório, respiratório e excretor. Cada espécie possui seu sistema adequado ao tipo de alimento que consome. Há semelhanças entre eles, porém podemos citar algumas peculiaridades. Nos animais vertebrados, por exemplo, o tubo digestivo apresenta uma constituição básica semelhante. Os mamíferos, como a vaca, cortam o alimento e os engolem sem mastigar. Quando estão em repouso, ruminam o alimento, ou seja, ele volta à boca em forma de pasta para ser mastigado e engolido novamente. Os animais herbívoros possuem um estômago composto, já os carnívoros possuem um estômago simples, não precisa ruminar o alimento. As vacas estão mastigando constantemente devido ao processo de ruminação. Observe o sistema digestório dos animais. Olha lá, os ruminantes, né? Por exemplo, a vaca. Então, começa pela boca, aí tem o esôfago, depois tem o fígado, mostra aí a parte do estômago, o pâncreas, o intestino e o ânus, certo? Então, esse é o sistema digestório dos animais ruminantes. Dos anfíbios, começa lá, temos a boca, o esôfago, o coração, vesícula biliar, pâncreas, a aorta dorsal, pulmão, fígado, estômago, intestino e a cloaca. É através dos nutrientes obtidos na digestão e do oxigênio captado durante a respiração que o organismo dos animais consegue produzir energia nas células, e tudo que não for aproveitado pelo corpo é eliminado pelo sistema excretor em forma de urina e fezes. Então é do mesmo jeito, né? Eles precisam de alimentação, precisam de nutrientes como nós, né? E o que não é aproveitado é simplesmente jogado fora. Olha lá das aves. Tem aí, ó, a língua, a faringe, o esôfago, o papo, o provéntrico, que é o estômago, fígado,
secos, o reto, a moela, pâncreas, intestino e a cloaca. As aves possuem um sistema digestivo completo. Elas engolem os alimentos e os armazenam no papo, onde ocorre seu amolecimento. Depois, o bolo alimentar segue para o proventrículo, no qual o alimento começa a ser digerido. Então, chega a moela, parte responsável pela trituração. Por fim, chega ao intestino, onde os nutrientes são absorvidos. Esses animais realizam sua digestão no estômago e no intestino. Não costumam mastigar seu alimento. A sua língua bem desenvolvida possui um muco que ajuda a capturar sua comida e empurrá-la pelo tubo digestivo, certo? Então vamos lá, pessoal, sobre a nutrição dos animais, vamos responder aí as páginas 151, 152, 153 e 154. Dá um pause aí no vídeo, respondam e voltem para a gente poder fazer a nossa correção, certo? Para quem já terminou, para quem já fez, vamos lá na correção. Número 1. Quais diferenças você percebe nas formas de nutrição dos animais? Cite-as. Então, olha só, nós temos aí, né, um animal ruminante, certo? Que é dos ruminantes. E um animal aí, que esse animal é classificado como das aves, certo? Então, vocês iriam perceber aí como que é a nutrição deles. Ó, a vaca, por exemplo, ela come o quê? Ela tá comendo capim. Ah, essa ave, ela tá comendo peixe. Então, vocês iriam citar aí as diferenças das nutrições, como que são, certo? Então, vocês irão citar aí para mim. Número 2, qual é a importância da respiração para a nutrição dos animais? Justifique sua resposta. Bom, a respiração é muito importante, né, para o sistema digestório, pois é através do oxigênio e dos nutrientes que as células produzem energia necessária ao organismo, né? Então, a respiração, como para a gente também, ela é muito necessária, né? Porque ela vai produzir a energia para as células. Número 3, complete o quadro com o nome dos animais de cada grupo e o que eles costumam comer. Bom, aí vocês iriam ou pesquisar ou tirar do próprio texto, né? O grupo de herbívoros, vocês poderiam escolher o que? No animal, girafa, boi, coelho, o que eles comem? Eles comem vegetais, né? Os onívoros, porco, galinha, macaco, e eles comem carne e vegetais. E os carnívoros, leão, jacaré, piranha, e o que eles comem? Só carne, né? Número 4. Pesquise informações sobre a nutrição dos anfíbios e répteis. Apresente suas descobertas para seus amigos. Essa daí não tem necessidade de vocês fazerem agora, né? Porque, enfim, não dá pra gente fazer essa apresentação. Número 5. Circule a peça que se encaixa à imagem. O que você observou e justifique sua resposta. Então, a peça aí que vai demonstrar essa imagem, qual que é a primeira? Não, né? A segunda parece uma abelha num favo de mel. A terceira aí parece um cachorrinho. A quarta parece a presa da arara aí, né? Comendo, bicando, comendo alguma coisa, né? Então, eu acho que será essa daí. E vocês iriam justificar, né? O porquê que vocês acham que é essa resposta e o que que essa arara tá fazendo. Ela pegou uma presa, né? Ela está se alimentando, né? Então, seria essa daqui para vocês circularem, certo? E aí, vocês iriam responder aí, né? O que vocês observaram, o que vocês acharam disso aí? Como que vocês observaram? Como que vocês acharam chegaram até essa imagem? Então, vocês iriam colocar aí para mim, né? Como que vocês acham que seria, o porquê que seria essa imagem. Número 6. Você sabia que alguns répteis passam vários dias sem se alimentar? Pesquise sobre esse comportamento e escreva abaixo e depois comente sua resposta com seus colegas. Bom, essa daí também é uma pesquisa, vocês podem fazer e escrever e depois eu irei dar o visto, né? E aí eu quero saber o porquê que os répteis passam tanto tempo que eles podem passar vários dias sem se alimentar, tá bom? Vamos lá, na número 7. Marque a alternativa correta. A vaca é um mamífero que se alimenta de plantas e possui um estômago simples. Lá não está falando isso, né?
no texto, ela não tem um estômago simples, né? Os leões precisam consumir grande quantidade de carne para obter os nutrientes necessários, igualmente aos herbívoros. Não é igualmente aos herbívoros, né? Eles precisam de grande quantidade de carne para se alimentar, mas não é igual aos herbívoros, né? Porque os herbívoros não é assim, né? Eles comem outras coisas. As aves possuem um estômago duplo, a cloaca e a moela. Falsa, né? Os animais ruminantes cortam o alimento e engolem sem mastigar direito. Quando estão em repouso, ruminam o alimento, ou seja, ele volta à boca em forma de pasta para ser mastigado e engolido novamente. Corretíssima essa resposta, né? Essa alternativa. E o sistema digestório dos animais apresentam sempre a mesma estrutura. Não é verdade, né? Está incorreta essa questão aí, essa alternativa. Então, a única alternativa que tem é a primeira, segunda, terceira. A quarta alternativa é a única correta, certo? E na página 154, observe a cena abaixo, analisando o sistema digestório desse animal. Pesquise e fale a respeito de características peculiares, hábitos e nutrição. Então, olha só. Eu tenho lá a boca, né, do animal, tem todo aí o sistema digestório dele, certo? Então, vocês iriam analisar o sistema digestório dele, pesquisar e falar a respeito das características peculiares, os hábitos que eles têm, a nutrição. Então, vocês iriam colocar, né, no sistema digestório dos animais, está relacionado com o seu regime alimentar, os animais ruminantes, como que é a digestão deles ocorre por um mecanismo particular, né, diferenciado dos demais. Eles comem, aí eles não mastigam, depois de um tempo voltam. Então, vocês iriam explicar aí todo esse processo. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui no livro de ciências. Vamos lá na página 155. Dá pra gente falar aí sobre a reprodução dos animais. Vamos lá. Os animais, assim como os demais seres vivos, são capazes de se reproduzir e assim gerar novos indivíduos. Nem sempre os filhotes são parecidos com seus pais, porém o mais importante é que eles garantem a continuidade da espécie. A reprodução dos animais pode acontecer de duas formas, assexuada e sexuada. Dizemos que a reprodução é assexuada quando acontece através de uma ou mais células do corpo de um animal adulto, gerando um novo indivíduo. Na reprodução assexuada, os animais possuem a capacidade de dividir-se e assim dar origem a um novo ser igual a si próprio. Não há acasalamento nem fecundação, como, por exemplo, podemos citar as estrelas do mar. Observe. Então, olha lá. Tá vendo lá as estrelas do mar? Algumas espécies conseguem reproduzir sem ter a necessidade de um macho. Os ovos das fêmeas começam a se desenvolver sem haver fecundação. Esse tipo de reprodução assexuada é denominada partenogênese. Algumas poucas espécies de peixes, répteis e anfíbios reproduzem-se dessa forma, sendo mais comum em invertebrados como as formigas e abelhas. Então, essas são a reprodução assexuada, certo, pessoal? Então, é quando acontece através de uma ou mais células do corpo de um animal adulto, gerando um novo indivíduo. Então, não precisa de fecundação, certo? Não precisa ter necessariamente o macho e a fêmea, correto? E a reprodução sexuada ocorre em duas situações, com indivíduos de sexo diferente, o macho e a fêmea, porém de uma mesma espécie. E com os seres que possuem os dois sexos, os hermafroditas, como as minhocas, por exemplo. Nas espécies hermafroditas, um indivíduo fecunda os ovos do outro durante o acasalamento. Não existe macho e fêmea nesses casos. Então, nesse caso aí, só que é uma reprodução sexuada, onde precisa ocorrer, né, o encontro do macho e da fêmea, certo? O desenvolvimento do novo ser pode acontecer dentro do corpo ou fora dele. Olha lá, tem o exemplo aí do cachorrinho, né, que a gente também, né, que ocorre dentro da barriga, né, que existe um útero. Ou fora dele, como por exemplo aí as tartarugas, né, que estão nos ovos.
Quando ocorre o acasalamento de um macho e uma fêmea, os espermatozoides do macho entram em contato com o óvulo da fêmea, gerando a fecundação. Em algumas espécies de peixes e répteis, há a fecundação externa, em que o encontro do espermatozoide e do óvulo ocorre fora do corpo. Nem todos os animais possuem o mesmo período de gestação. Enquanto a fêmea do coelho apresenta 30 dias de gestação, a do elefante tem 630 dias. Então, nem sempre, né, o encontro do óvulo e o espermatozoide acontece dentro do corpo, certo? Pode aí acontecer igual nos peixes, fora do corpo. E o tempo de gestação de cada animal vai variar de acordo com sua espécie. Nem todos são iguais, certo? Então, responde aí para mim, pessoal, as páginas 158 e 159. Dá uma pausa aí e vamos fazer a correção. Para quem já fez, vamos lá. Número 1. Encontre e marque os animais que, quando filhotes, não se parecem com os seus pais. O gato aí, quando ele nasce, quando ele é um filhotinho, ele não se parece? Parece, né? A gente vê que é um gatinho pequenininho. A borboleta, quando ela nasce, ela se parece com seus pais? Sim, né? Por mais que a borboleta tenha todo o processo, mas quando ela vira borboleta, ela é igual aos pais. O cachorro também não tem diferença, a tartaruga não tem diferença. Já o sapo possui uma diferença, né? Porque quando ele nasce, ele não nasce já em forma de sapo, né? Ele é um girino. Então, ele não é igual aos pais, né? Então, vocês iriam marcar um X aí no sapo. Número 2. O que você entende por reprodução assexuada e reprodução sexuada? Então, vocês iriam me responder aí, né? O que vocês conseguiram entender sobre a reprodução assexuada? O que vocês conseguiram entender sobre ela? E o que vocês conseguiram entender sobre a reprodução sexuada? Então, vocês vão colocar esse parâmetro aí para mim, certo? E depois eu irei dar o visto. Número 3. Faça uma lista com nomes de animais que reproduzem de forma sexuada e forma sexuada. Aí também vocês pesquisem, certo? Coloquem aí, façam essa lista, que depois eu irei dar o visto. Número 4. Observe a cena abaixo e responda. Letra A. O que a imagem retrata? Bom, aí tem um avestruz, né, com os ovos. Então, a imagem está se tratando da reprodução, né, dos avestruzes. Letra B. É correto afirmar que a fecundação dos animais acima é externa? Explique. É externa? Não, né? Os filhotes se desenvolvem em ovos, fora do corpo da mãe, mas não quer dizer que a fecundação seja externa. Porque o que ele quer dizer é o quê? Porque ele não está se reproduzindo ali, ele não está sendo fecundado no ovo, então ele está interno, ele está dentro do ovo, então por isso não é externo. Não significa dizer, porque às vezes vocês entenderam aí, pela questão de não ser dentro do corpo da mãe. Mas por mais que não seja dentro do corpo da mãe, ela é interna, porque ela está dentro do ovo, certo? Número 5. No espaço abaixo, desenhe o esquema de reprodução assexuada das estrelas do mar. Então, olha lá, olha esse esquema, olha lá, vocês teriam que olhar na primeira página, né? Tem a estrela do mar, ela se divide, né? E depois se torna em duas estrelas do mar e assim continua. Então, ela é uma reprodução assexuada, né? Ela não precisa do encontro do macho e da fêmea, do acasalamento. Ela consegue se reproduzir sozinha, certo? Número 6, o que você compreende por fecundação interna e externa? Bom, a interna ocorre dentro do corpo da fêmea, a externa ocorre no ambiente, né? Então, aqui, ó, da estrela do mar, vocês iriam fazer o esqueminha, certo? Olha lá na 160, saber observar. Você já ouviu falar em dimorfismo sexual? É quando há diferenças que são facilmente percebidas entre machos e fêmeas de uma mesma espécie. Então, existem as espécies, né? A gente consegue diferenciar o macho da fêmea. Tem espécies que não dá para diferenciar, certo? Quando você olha, você não sabe se é macho ou se é fêmea, né?
Então, olha lá, no caso aí dos leões, né? Os leões, eles possuem juba, né? E as leoas, não. Nesse caso, o dimorfismo é acentuado. No caso dos cisnes, não ocorre o dimorfismo. O macho e a fêmea são semelhantes. Quando você olha, você não sabe se é um cisne macho, se é um cisne fêmea. Essa parte de baixo aí não precisa fazer agora, essa pesquisa entre os outros animais, porque só depois que a gente vai poder levar, então depois a gente faz essa pesquisa aí. Certo, pessoal? Então essa foi a aula de ciências, tá bom?